Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Herdogmus, galera, quebrou um recorde, 2.700 de rating, aqui não tá atualizado ainda, mas no rating ao vivo ele passou dos 2.700 de rating com 14 anos de idade, né? Isso não tem precedentes e ele teve um match, né? Um evento que foi ele contra o Topalov, o Topalov aí mais uma vez. E a gente vai ver a imortal do Herdog, brincadeira. Eu faço essa brincadeira porque o Topalov, ele tá em todas as imortais, tá? Na do Kasparov, do Karpov, do Ivanchuk, várias, né? Do Anand. Em todas elas ele perde, mas em homenagem a ele eu fiz também aqui no canal a imortal do Topalov, né? Que foi um super jogador, né, galera? Campeão mundial, né? Não tem nem o que falar. Então, Topalov. E aqui temos o Herdogmus, galera, 14 anos de idade. Parece que o nome dele, a pronúncia não é Herdogmus, é algo como Herdomus, alguma coisa assim, mas acho um pouco complicado ficar falando Herdomus toda hora, né? Eu vou falar, é o Herdogmus, meu amigo, é o Dog Dog. Agora é o seguinte, bora dar uma olhada aqui nessa partida. O Herdogmus abre aqui com o peão do rei. E o Topalov, meus amigos, eu juro pra vocês que essa foto é dele, não é minha. Deixa eu ver aqui, assim. Eu juro que é do Topalov. Ele segue com a defesa francesa. Pera aí que eu vou tirar essa porcaria toda vez. Chess.com, vocês têm que salvar as preferências do usuário, mas tudo bem, deixa pra lá. E6 foi jogada a defesa francesa, D4, D5 e agora temos o lance cavalo D2, uma variante tranquila da francesa, né? Acho que mais tranquila que essa é só a variante das trocas, mas a variante das trocas no xadrez, grava o que eu vou falar. A variante das trocas da defesa francesa no xadrez, para você que joga xadrez, ela é vista da mesma maneira que você que está começando guitarra vai entrar na loja de guitarra para testar a guitarra e começa a tocar Stairway to Heaven, tá? É verdade. Às vezes o vendedor da loja vai pedir para você se retirar, né? Então, assim, no xadrez é um pouco isso, Se você jogar a variante das trocas da francesa e tiver algum grande mestre na sala, ele vai falar, por favor, tirem esse menino dessa sala, né? Ô, Rafa, mas eu só jogo a variante das trocas. Não, tudo bem, né? Mas por que tem essa fama, né? Essa variante? Porque logo de cara, ó a barrilda aqui, ó. Logo de cara as pretas já equilibram. Não é que é um erro grotesco nem nada disso, mas as brancas saem com uma pequena vantagenzinha da abertura, né? E elas entregam isso logo de cara aqui nessa variante aqui das trocas. Em geral joga aqui o bispo, né? Vai para uma coisa assim, mas tão equilibrada, mas tão igualzinha, simétrica e tal, né? O pessoal fala, pô, mas você tá jogando para ganhar ou para empatar isso aqui? Então, por isso que tem essa fama. Mas nada contra, pessoal, nada contra. Se você tá naquele dia mais tranquilo, pode jogar, né? Às vezes eu jogo. E tem uns ataques em H7 legais. A gente fala esse negocinho do Stairway to Heaven, mas eu adoro Stairway to Heaven. Acho até que quem toca... Tem gente que sabe tocar bem mesmo, né? E a mesma coisa nessa variante das trocas. Se você mandar bem no jogo ali, tá valendo. É só uma brincadeira. Cavalo D2 foi jogado pelo Herdogmus. E agora temos aqui o lance A6. Opa, uma provocação aqui do Topalov. É um lance teórico, galera. Bom lance. Controlando B5. C5 deverá ser jogado. Cavalo de G em F3. E é exatamente isso, né? Esse peão garante a casa de B5 para que o outro possa disparar. Peão toma, bispo vem para D3, segue o desarrolho, o rei quer ficar em segurança, cavalo vem para F6, esse rei também quer se proteger, roque foi jogado e o Topalov não tem pressa do roque. Segue primeiro com peão toma. E depois aqui de cavalo toma temos mais trocas. As damas se encaram, saem do tabuleiro e finalmente o Topalov traz o cavalo para o jogo. E aqui seguimos com o lance cavalo D2 de novo, parece piada, né? Que o cara vai voltar o cavalo para D2 de novo, vai botar o cavalo na frente do bispo e da torre, né? Ele praticamente, sabe aquele cara que você tá no cinema, o cara tem 2,5 metros de altura e ele vai sentar lá na frente? É tipo esse cavalo fez a mesma coisa. Ele vai sentar lá na frente, ainda olha pra trás e fala, tá tudo bem, pessoal? Né? Pô, se liga, senta lá no fundo, você tem 2 metros de altura, né? Agora é o seguinte, o cavalo aqui fez a mesma coisa, ele sentou e ainda olhou pra eles assim, falou, o que tá rolando? Eu nunca vi um lance desse, o computador fala que é realmente o melhor lance da posição, junto com esse e esses são os melhores lances da posição, é pra gente ver como o xadrez é um jogo difícil mesmo, né? Então vamos ver qual que é a ideia desse lance aqui. Mas acho que é para poder combater aqui
o lance F5, né? Vamos imaginar que eu joguei qualquer porcaria, ó. Dá pra jogar, hein? Novidade teórica. Bom, aqui a partida seguiu com a volta do cavalo. F5 chegou de qualquer maneira e o bispo ganhou a casa de F3, se mantém nessa diagonal. Cavalo em E5 busca o bispo, cheque com o dedo na cara, provoca o avanço para G6 e o bispo volta para E2 e o Topalov volta o cavalo para a casa de F7, dando mobilidade para o peão central. O Erdomus segue aqui com... É legal falar Erdomus, né? Não sei nem se tá certo, isso deve estar errado além de tudo, mas é chique, não é? Agora é o seguinte, cavalo B3 foi jogado, bispo B6 e bispo D2 foi jogado pelo Dog Dog. Dog Dog é mais legal. Rock, e agora o bispo vem para C3, colocando o bispo na longa diagonal de casas escuras. E agora temos o lance torre em E8, preparando o avanço no centro, né? É claro que aqui esse avanço já seria possível, mas esse par de bispos aqui poderia trazer problema, teria que tentar defender, as brancas ganham uma iniciativa meio pesadinha, meio difícil de segurar. Por isso o lance jogado foi torre E8 primeiro, e agora temos o lance A4 atacando o bispo, E5 não se incomodando com o lance A5 que foi jogado, e o bispo volta aqui para casa de A7. Temos agora o lance bispo C4, incomodando demais. Torre vem para B8, buscando algum tipo de contrajogo. E agora temos um lance espetacular aqui. Um lance espetacular do Dog Dog. Rafa, o que vai ser esse lance espetacular? É algum sacrifício? F4? Alguma coisa maravilhosa? F4 sacrifício de rei? Alguma coisa nesse sentido? Não, calma. É rei F1 aqui, ó. Legal, né? Esse lance é chique porque... sai daqui dessa diagonal para não ter que sacrificar o rei com F4. E 2, já traz o rei para o jogo, né? Para um possível final aqui da partida. O lance é muito legal. Bispo E6 foi jogado combatendo o poderoso ataque nas casas claras. E o Erdogmus vai para as trocas, porque agora ele ganha um tempo. Sabia que quando você inicia uma troca, é legal. Uma das coisas que às vezes a gente usa a troca para ganhar a vez, né? Então... é uma sutileza, né? Que em algumas posições vale a pena. Agora é a vez dele. Torre D7 foi jogado. Rei vem para casa de F8. E aqui bispo B4 com cheque. As brancas têm um pouco mais de espaço. Rei vem para casa de E8. A torre se mantém aqui no tabuleiro. Mantém o cavalo aqui na mira. Não dá para o rei se afastar demais. E agora H5 foi jogado. Tirando o peão do raio-x da torre para dar mobilidade para o cavalo. E aqui torre D1 foi jogado, preparando as duas torres na sétima, cortando aqui o rei. As peças estão mais ativas, muito mais ativas do que as peças do Topalov, meu. Olha que maestria do moleque. Tem 11 minutos no relógio, Topalov tem 33. Torre D8 foi jogado propondo trocas. E aqui... temos torre toma. E agora, tomar de rei ou de cavalo? De rei é perigoso porque... tem peça caindo aqui, né? Agora, o computador fala que aqui você pode tomar o peão, né? O computador é tão sacana que ele vai para uma variante dessa. Porque aqui você tá atacando duas peças e não dá para voltar a torre por causa do bispo, né? Então, mas não precisaria nem ser isso. Então aqui tem que tomar de cavalo. E a partida segue com o lance torre G7 aqui, colocando pressão no peão. A torre tá amarrada na defesa. Cara, tá tudo amarrado. Tá quase uma posição de Zumbislândia aqui, né? Se você não sabe o que é Zumbislândia no xadrez, procure, pergunta pro Google o que é Zumbislândia no xadrez e você vai aprender. Se o Google te corrigir e falar que é um termo alemão, que não é Zumbislândia, é Zugzwang, que significa quando o jogador não tem lance bom para fazer, ele gostaria de passar a vez e não pode e tudo mais, você vai acreditar em quem? Nessa explicação do Google, ou das inteligências artificiais, ou da minha, Zumbislândia? Você que escolhe. Agora é o seguinte, pessoal. Cavalo C6 foi jogado aqui pelo Topalov. Ataca o peão, ataca o bispo, dá mobilidade para o cavalo. E aqui, torre por B7, capitaliza, ganha um pouquinho de material, né? Você tem que realizar o lucro aqui, as peças estavam muito mais ativas. O Topalov aproveita para aliviar um pouco, entregou um peão, mas conseguiu ativar as peças, segue com torre C6, finalmente indo para o contragolpe. Torre B7, o lance na medida certa, porque esse lance não se incomoda com o peão de C caindo e vai para cima do bispo, que cá entre nós tá ficando sem casa.
Bispo C5 foi jogado, e aqui esse lance, o que que tinha melhor? Aqui o computador fala que tinha que jogar esse, ó, Bispo por F2, seguido de torre por C2. Ok, é uma boa tentativa, é o que as pretas podem fazer de melhor aqui nessa posição, que é tentar sacrificar uma peça por alguns peões, né? Mas tudo bem, torre B6 e por aí vai, cavalo ganha mobilidade, as brancas devem conseguir ganhar. Bispo C5 foi jogado e agora vamos ver aqui o Erdógmos. É possível jogar dessa maneira, ó. O computador manda jogar um B4 aqui, sacrificar em C2 para rasgar um B5 e para disparar como se não houvesse amanhã. E aqui acabou, né? Porque a torre vai tentar parar e o próximo lance é cheque com promoção. Posição completamente ganha. Mas a Erdógmos aqui joga o lance C3, que tá bom também. Protegeu o peão. O bispo volta para D6, mantém-se no jogo e o rei vem para casa D2. Também tá dominado, né? Bispo vem para C7, torre A7, coloca essa torre amarrada na defesa do peão. Rei D7 vem para o jogo e aqui torre por A6 foi jogado pelo Erdógmos. Pendurou a torre. Calma, não é bem assim. Esse lance aqui, ele captura um peão. E depois de torre toma, temos aqui esse duplo de cavalo, né? Então isso aqui, na verdade, foram trocas para simplificar para um final com um peão a mais, né? Porque depois de rei C6, temos o lance cavalo toma recuperando material e bispo por A5. E as brancas jogam esse final com um peão a mais. Mas não é um final apenas com um peão a mais, porque nesses tipos de bispo contra cavalo, apenas um peão a mais às vezes não é suficiente, mas nesse caso essa estruturinha de dois passados e conectados é o que favorece muito a posição do Erdógmos, que segue com o B4, bispo escapa, C4, os peões avançando. E4 tenta um contra-jogo, ativa a maioria de 4 contra 3 aqui na ala do rei. Tudo bem que o rei tá compensando, né? E esse rei tá longe demais. B5 com cheque, joga o rei para longe. F3 tenta quebrar os peões. Peão toma, rei retoma. E aqui o Topalov faz as contas. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Erdógmos fazendo história. Eu vou mostrar para vocês o rating dele, qual a classificação dele no ranking mundial, tanto juvenil quanto absoluto. Olha que incrível, galera. E claro, a precisão aqui da partida. Agora, Rafa, por que ele abandonou? Ele abandonou porque não dá mais. Rafa, isso não me convenceu. Eu quero mais um pouquinho. Tá bom, então vamos lá. Vai, o que dá pra fazer aqui? Será que dá pra sacrificar tudo aqui? Eu não sei, eu acho que eu faria. Deixa eu ver se eu vou estragar aqui a partida. Inserir continuação. O lance do computador aqui, calma, é vez das pretas. Então não dá pra fazer o lance que eu queria. É vez das pretas. Vai jogar aqui um G5, vai jogar um rei D7. Tudo bem, G5 aqui é natural, né? Tentando parar o rei. Aqui H4 é muito forte, né? Esse peão toma... Agora sim, eu vou estragar se eu jogar esse. Deixa eu pensar. Aqui o bispo é obrigado a tomar. Cavalo toma, rei F4. Rei pro peão, rei toma. O rei dele vai chegar ali. Ah, o rei dele me prende, empata, hein? Quer ver o blunder? Deixa eu ver. É blunder, não é? É blunder. O Rafa estragou a partida do Erdógmos. Em um lance eu estraguei o que o cara construiu aqui na partida inteira, né? Aqui teria que jogar um rei F4, mas faz sentido, né? Vai postergando a decisão do avanço aqui dos peões só para quando estiver favorável. Aqui o bispo tem que ficar indo de um lado para o outro. Pronto, agora sim, acabou, né? Aqui, se tomar, você avança. O rei não chega nunca mais e as brancas vão ganhar. Muito bem, vamos dar uma olhada na precisão aqui da partida do Erdógmos. Ele fez os incríveis 95,4% de precisão, 89,9% para o Topalov. O Topalov jogou bem, mas o Erdógmos, Dog, jogou demais, né, galera? Tanto que ele venceu o match aqui contra o Topalov 5-1, incrível. Ele não perdeu nenhuma partida do Topalov, empatou 2 e ganhou as demais, pessoal. Incrível, né? Ganhou 4 partidas aqui contra o Topalov e isso fez ele escalar o ranking. Olha só aqui, se a gente olhar no ranking dos júniors, o Erdógmos ganhou 22 pontos de rating, pessoal. Olha isso, num torneio só, né? Então... é muito bacana também que esse evento foi patrocinado por um bilionário lá eu ia falar Egito, não é Egito isso aqui, é o quê mesmo? Esqueci a bandeira dele aqui. Turquia. Por um bilionário turco lá que gosta de xadrez e ajuda o Erdógmos desde sempre, desde mesmo antes do Erdógmos se tornar grande mestre, tá? Então ele tá, claro, incentivando, o moleque é talentoso demais, né? Patrocinou esse evento, poderia ser um fiasco, não adianta nada. Falar, Rafa, foi comprado esse evento, então não foi.
o Topalov jogou com tudo ali, né? Então poderia ter dado um tiro no pé, patrocinou o evento, puxa, o Erdogmus perdeu todas, né? Agora ele tá com 2.550 de rating, vai fazer o quê, né? Mas ele foi lá, ganhou de maneira convincente. O próprio Magnus Carlsen já falou desse moleque. Aliás, o mundo inteiro fala dele desde antes, né? Acho que começamos a falar dele quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. E agora a gente fala dele, ele tem 14. Olha só, chama a atenção, né? Aqui, a idade dele aqui no topo. O Andy Woodward é outro nome que chama a atenção, mas o Erdogmus está em outro patamar já, super grande mestre. Tanto que ele entrou na lista do 2.700 Chess, jogadores com mais de 2.700, número 29 do mundo. Passou Gujirati, passou a Wanderlig, o Fedosiev. Olha isso, meu. Incrível, incrível. O único moleque aqui, 14 anos de idade. Não tem nada parecido aqui na tabela com 2.700 mais. Tem quem? Essa molecada. O Pragnananda, eu fazia vídeo dele quando ele tinha 14. Quem é aqui do canal vai lembrar. Sindarov, a gente fazia vídeo dele bem mais novinho, com 14 anos também. Toda essa turma aqui, Firuja, Kaimer, a gente fazia vídeo deles com 14 e 15. Aliás, esses dias teve um inscrito que falou, Rafa, aí que eu me dei conta de quanto tempo já tem o canal, né? Ele falou, Rafa, muito obrigado pelos seus vídeos, estou passando aqui de novo depois de algum tempo que eu não tinha mais acompanhado, voltei a acompanhar, mas saiba que você é um cara que marcou muito a minha adolescência. Eu falei, como assim? Marquei a adolescência? Ele, eu te assistia com 14, dos 14 aos 18 anos eu não perdi um vídeo, agora eu tô fazendo 23. Vou casar, o caramba. Eu falei, caraca, velho, né? Que legal, né? Marcando geração e tudo mais. Mas o canal realmente começou em 2018, né? Já faz 8 anos aí, cara. A gente não percebe, né? Mas já marcou uma geração, olha que coisa bacana. E continua marcando, graças a vocês. E graças a Deus. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!